Amados, Deus colocou no meu coração, e essa palavra ela está encharcada de algo que eu recebi semana passada. Nós estivemos na Convenção Batista, na Assembleia da Convenção Batista em Natal, e lá teve um período em que alguns líderes do Brasil foram separados, convidados para ter um momento de ministração com o pastor Sami Tip. E este homem de Deus, muito usado por Deus, ele ministrou o coração desses pastores, eu estava lá também, e nós fomos encharcados pela presença de Deus, e algo lá me chamou a atenção, e é algo que eu quero desafiar a Igreja Memorial, para nós vivermos. Eu quero desafiar a Memorial, a partir de agora nós vivemos numa outra dimensão, uma dimensão de experimentarmos os sinais e as maravilhas acontecendo na vida das pessoas. Só que antes dos sinais e das maravilhas, precisamos cumprir algo que o Senhor nos dá. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo precisam ir e anunciar o Evangelho fazendo discípulos, e aí os sinais e as maravilhas vão acompanhar. Então, se de alguma forma os sinais e as maravilhas não têm acompanhado a minha vida e a sua vida, é porque de certa forma eu tenho impedido o avanço do Evangelho, e se eu tenho impedido o avanço do Evangelho, eu tenho sido um impedimento para que sinais e maravilhas aconteçam. E é preciso que nós possamos estar unidos para isso acontecer, e o primeiro passo é a unidade. O tema da minha palavra dessa noite é o poder do um, o poder do um. E quando eu estava sendo ministrado pelas canções, algo que não está na minha palavra, Deus colocou no meu coração essa questão da oração, e a oração é a chave para a gente, a oração é a chave para a vitória, porque, amados, a oração, e eu vivo isso na minha vida, a oração, ela nos capacita. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam capacitados, até que vocês recebam o poder do Espírito Santo, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, se muitas vezes eu não me sinto capacitado, é porque eu preciso orar mais, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita. Mas não só esse Espírito Santo de Deus nos capacita quando oramos, ele também libera poder sobre nós. Então, quando você está orando, Deus está liberando poder sobre você. Deus libera poder sobre você para você poder ser uma testemunha dele. E esse poder dele faz toda a diferença na sua vida. Quando o apóstolo Pedro estava preso com João, e ali a igreja estava unida em oração, há uma palavra que ali me chama a atenção, quando Pedro diz assim: olha, Senhor, me concede ousadia para pregar o Evangelho. Enquanto isso, o Senhor trata das ameaças que estão vindo sobre a gente. Ou seja, a ousadia é também liberação de poder sobre você. Então, quando você ora, quando a igreja ora, é liberado poder sobre nós para nós avançarmos, para nós fazermos a diferença. E quando você ora também, além de você ser capacitado e haver uma liberação de poder sobre você, isso traz glória a Deus. Então, quando você ora também, o motivo principal é trazer glória a Deus, é glorificar o nome do Senhor. E quando nós estávamos sendo ministrados, eu me lembrei de um congresso da Rede Feminina, onde eu ministrei uma palavra, eu acho que foi lá no Aprisco, e eu ministrei uma palavra lá, mas eu me lembrei, durante as canções, de algo que nós precisamos viver nessa dimensão da oração, que é sairmos de uma esfera de viver pedindo, de viver no sacrifício, de viver pedindo sempre perdão. E eu me lembro que eu ministrei, e as mulheres que estavam lá vão lembrar disso, e lá foi um momento muito especial para a vida da igreja, que, lembrando do tabernáculo, põe na sua mente, lembra como que é o desenho do tabernáculo, né? Tem o pátio ali, que é o átrio, aí tem o lugar santo, aí tem o lugar santo dos santos. E eu me lembro que dentro dessa palavra, uma coisa que eu falei é que o átrio é o lugar do sacrifício, o átrio é o lugar do pedido. Sabe o pedido de oração? Fica ali no átrio, é onde você chega e apresenta o seu pedido, apresenta a sua oferta, apresenta o seu clamor. Ali é o lugar onde você faz os pedidos. Mas nós precisamos sair do átrio e avançar para um outro lugar. Então o átrio é o lugar de você ficar sacrificando, e sempre vivendo no sacrifício, e Deus quer que a gente avance do átrio para uma outra posição, e talvez você já chegou no lugar santo,
E o lugar santo ali no tabernáculo, ele demonstrava, ou tinha uma dimensão de ser o lugar do amém. Sabe o que é o lugar do amém? É a hora que você fala assim: Senhor, eu parei de pedir, agora seja feita a tua vontade. Só que tem uma coisa ali no lugar do amém. O lugar do amém é como se fosse, se você encerrasse uma oração: Senhor, seja feita a tua vontade, amém. Aí eu me levanto e vou embora, não é assim? Porque amém, assim seja, não é verdade? Mas na verdade a dimensão da oração é para você ir para o lugar santo dos santos, que já não é mais o lugar do amém, é o lugar da presença. É o lugar da presença. Já não é mais o lugar que você pede, já não é mais o lugar que você agradece, é o lugar onde o Senhor te toma, onde o Senhor fala com você, onde o Senhor age na sua vida, e aí você dá glória a Deus. Então essa dimensão que eu quero desafiar nós vivemos como igreja, de vivermos essa unidade da oração e da pregação do Evangelho, de ir e fazer discípulos. Quero que você abaixe sua cabeça, curva a sua fronte, e quero que a sua oração nessa noite seja de clamar mesmo: Senhor, eu quero avançar na minha vida, eu quero ir além do que eu tenho ido, eu quero sair do lugar do pedido, eu quero sair do lugar do amém e ir para o lugar da presença. Eu quero estar na tua presença. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra, que ela nos garante que podemos pedir qualquer coisa no nome de Jesus, porque Jesus Cristo, Ele é aquele que rasgou o véu de cima a baixo e nos dá livre acesso à tua presença. A tua palavra diz que podemos chegar com confiança diante do trono da graça e pedir qualquer coisa. E nessa noite nós pedimos, Senhor, que possamos avançar na nossa vida espiritual, que possamos avançar no discernimento espiritual, que nós não fiquemos somente no lugar do sacrifício, no lugar do pedido, sempre pedindo algo para o Senhor, sempre clamando por perdão, sempre clamando por alguma coisa que precisamos, alguma bênção que almejamos, algo que necessitamos, que possamos avançar e dizer: amém, seja feita a tua vontade, assim seja. Mas que quando a tua vontade nós declaramos que ela seja feita na nossa vida, que nós possamos avançar para o lugar santo dos santos, que é na tua presença, e sermos tomados por essa presença, sermos tomados pela tua glória. Ah, Pai, como almejamos isso. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu peço misericórdia, graça. Eu peço, Senhor, que nos ajude, que essa palavra venha com discernimento sobre os corações, que essa palavra traga entendimento, compreensão daquilo que o Senhor comunicou no meu coração e quer comunicar no coração da tua igreja. Mas eu te peço, Senhor, também, enquanto a tua palavra está sendo pregada, que haja sim pedidos que sejam atendidos, porque muitas pessoas estão ali no átrio, no lugar do sacrifício, precisando do perdão, precisando da cura, do milagre, da resposta. Mas também eu te peço, Senhor, que seja o lugar onde as pessoas façam entrega e possam dizer: assim seja feita a tua vontade, na terra como ela no céu, e dizer esse amém, amém, amém. Precisamos dizer amém para o Senhor e viver o amém, mas depois precisamos nos levantar para ter uma nova postura, uma nova atitude e permissão para entrar no Santo dos Santos. Então, Deus, fala conosco nessa noite de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. O poder do Jesus, antes de ser crucificado, teve a oportunidade de orar uma última vez. Quando você abre lá João 17, você vê Jesus Cristo orando pela última vez pela sua equipe. É a equipe que estava com ele, mas só que é uma oração que ela vai além das fronteiras, ela vai além das gerações. É uma oração onde ele ora por todos os seus discípulos, é uma oração que ele ora por todos os seus servos,
É uma oração que ele ora por você, por mim, por nós e por aqueles que haveriam de vir. Amados, como é maravilhoso quando você recebe uma oração que chega no coração de Deus e abençoa você. Esses dias atrás, a gente sempre é abençoado com várias orações. Fui muito abençoado agora mesmo, orando com o Carlos Wesley, a gente orando ali junto. Mas esse tempo atrás, aqui na igreja, não sei se foi a nossa jornada de oração, eu falei, eu vou lá orar, acho que foi com o Diderol. Eu falei, vou orar com o Diderol, quero orar, abençoar a vida dele. E eu fui surpreendido, irmãos, quando eu fui orar por ele, Deus usou ele de uma maneira tão peculiar, que nem ele talvez tenha dimensão, para abençoar a minha vida, para eu ser abençoado. Você sabe do que eu estou falando, quando você recebe uma oração, e aquela oração te abençoa de uma maneira poderosa. Mas, amado, você já parou para pensar, que Jesus, ele orou por você? E para Jesus, ele orou por você naquele tempo, é como se ele estivesse orando hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que Jesus está orando por você, hoje. A palavra do Senhor em João 17, 20, quando Jesus inicia o seu pedido, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles. Jesus fala assim, olha, eu não estou orando só por esses discípulos que estão aqui, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Talvez se haja alguém aqui nesta noite, que ainda não se julga, ou entende que ainda não é um discípulo verdadeiramente de Jesus. Eu quero que você saiba que Jesus orou por você, dizendo assim, eu oro por aqueles que vão crer em mim, lá na Memorial, numa noite especial. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Mensagem sabe de quem, irmãos? Mensagem que eu estou pregando aqui essa noite, mensagem que você prega para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes. É essa mensagem, porque somos portadores da boa mensagem do Evangelho. Não há como negar que ele inclui nessa oração você e eu. Isso deveria causar um júbilo, uma alegria dentro da gente. Você fala, Jesus orou por mim, Jesus orou pela minha vida. Jesus é o Filho do homem, mas ele também é Deus, e ele tem autoridade nos céus e na terra, e ele tem autoridade para pedir, porque ele foi alguém que sempre orou dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Jesus é aquele que esvaziou-se de toda a sua glória, despiu-se da sua glória, e viveu de maneira perfeita. A Bíblia diz que não houve ninguém perfeito como Jesus. Mateus diz, seja perfeito como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso ele é a raiz da tribo do leão de Judá, ele é o único que pode salvar, ele é o único que pode mudar a história. Mas veja o que mais que ele orou. Deixa sua a Bíblia aberta em João 17, principalmente no versículo 20 e 22, olhando para o texto, ele orou assim, minha oração é, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti. Jesus sabia o que era o poder do um. Essa palavra, ela é uma palavra complexa, porque ela é teológica, ela tem a essência da trindade aqui, ela tem a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala assim, olha, da mesma maneira que eu, o Espírito Santo e o Senhor somos um, que ele seja um, que ela seja um, que eles também estejam em nós, e tem um objetivo, olha que coisa linda, para que o mundo creia que tu me enviaste, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A oração de Jesus é que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o mundo não crê, o mundo ridiculariza a igreja, ridiculariza pastores, ridiculariza crentes, é porque muitas vezes não somos um nem dentro da nossa casa, nem com os nossos filhos, nem com a esposa, nem com o esposo, nem com os amigos, nem com os irmãos da igreja. E como você quer que o mundo creia? Se agirmos assim, estamos impedindo o avanço do Evangelho.
A oração dele é que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador de toda a terra. Se você não tem sido um com seus irmãos, você está impedindo o Evangelho de ser pregado, você está impedindo pessoas de crerem, você está impedindo de sinais e maravilhas acontecerem na igreja e no mundo afora. Porque é uma pergunta: quem levará a mensagem para o mundo, irmãos? Os slides, os folhetos, os filmes, eles são usados. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus escolheu você. Você é atalaia, portador da mensagem. E se milagres não estão acontecendo, muitas vezes é porque não estamos pregando o Evangelho. Eu poderia contar para você N milagres e coisas que nós já vimos acontecer, não só na vida dos outros, tem que contar na nossa vida, quando estamos pregando o Evangelho. E eu posso dizer, irmão, sem medo de errar, a maioria dos milagres que eu vi acontecendo foi quando eu estava levando a boa mensagem do Evangelho. Não há outra resposta. Se você, para levar a mensagem ao mundo, é levar a glória. Então você só pode levar a mensagem do Evangelho se a glória for com você, se a glória do Senhor estiver sobre você. Ou seja, não é glória minha, é glória dele, é glória para ele. Isso é crucial para a nossa missão. Ele reservou a sua glória para os crentes. Lembra que eu falei? Você ora, você é capacitado. Você ora, ele libera poder sobre você. Você ora, isso vai dar glória a Deus através do seu testemunho, da sua vida e do avanço do Evangelho. Ser um nele assim como ele é com o Pai. Como ele era com o Pai? Ele rapidamente traz algumas declarações. Em João 15:30, ele diz assim: não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ser um com o Pai é agradar o Pai, é agradar primeiro ele. Em João 15:30 ele fala assim: não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E ele explica isso, quando você olha a sua Bíblia, eu vou citar rápido alguns textos, de João 6:38, ele fala assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ser um com o Pai é fazer a vontade do Pai, e fazer aquilo que o Pai enviou para ele fazer. Então eu posso dizer para você, se eu e você queremos ser um com o Pai, ser um com Jesus, precisamos fazer a vontade de Jesus, e fazer aquilo que ele nos enviou para fazer. Você está entendendo? Em Hebreus 10:7, a essência do texto é, Jesus dizendo assim: eu estou aqui para fazer do teu modo, Pai, não é do meu modo. Eu estou aqui para fazer do modo que o Senhor mandar, como está determinado na tua palavra. Jesus, ele era um com o Pai, porque buscava e fazia o que o Pai desejava. Às vezes é romântico, é lindo, é bonito, a gente fala assim: eu sou um com o Pai, eu sou um com Jesus. Até cantarmos, né, uma canção antiga: somos um, né, pelos laços do amor, de mãos dadas, né? Aí chega em casa, é de porrada. Infelizmente, irmãos, eu estava falando com o pastor Christian, eu não falei para o pastor Christian essa semana, eu falei: pastor Christian, é meu sonho, igual o pastor William fala na primeira, meu sonho, eu gosto do pastor William, fala, meu sonho, irmãos, é avançar no Evangelho e ver sinais e maravilhas acontecendo. Mas muitas vezes a gente está, não é perdendo tempo, a gente tem que investir tempo cuidando de crente. O mesmo era verdade, isso que eu estou falando de ser um com o Pai, com os primeiros discípulos. O mesmo era verdade com aqueles apóstolos, aqueles primeiros. Eles eram um com Jesus. Eu fiquei pensando sobre isso na nossa jornada de oração, Alice. Fiquei pensando algumas coisas. Eu falei assim: será que nós aqui a Memorial, se fosse naquela época, estaríamos juntos dentro daquela conta lá dos 120? Será que a gente ia aumentar o número? Os 120 que ficaram no cenáculo, sabe aqueles 120 que ficaram no cenáculo? Jesus falou assim: fiquem até que vocês sejam revestidos, fiquem, aguardem, fiquem orando. Você acha que só tinha 120 discípulos? No mínimo ali perto, naquela região, tinha pelo menos, ali naquela localização, segundo os historiadores, só ali em volta do cenáculo, uns 380, 500 discípulos. E ali fala que tinha quase 120, não era nem 120, quase 120. Será que naquela época nós estaríamos participando do Pentecoste? Estaríamos dentro daquele grupo?
Eram 120 seguidores, não dezenas e milhares que ouviram por 3 anos os milagres, os ensinos de Jesus. Não eram 380, não eram 500, não eram aqueles mais de 300, 400 pessoas que viram o Cristo ressuscitado, eram só 120 que estavam ali. Mas eles estavam unidos na fé. Se você olhar em toda a essência da doutrina cristã, das cartas paulinas, as cartas doutrinárias, o ensino é a unidade. Em Efésios 4:3 diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade era a chave para ter vitória. Em seguida, Paulo fala dos dons. Ele fala que na unidade vai ter um equilíbrio nas coisas. E Paulo fala várias coisas. Ele fala assim: há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito, há um só Senhor. Ele vai ensinando a igreja. Aí ele fala que na unidade da igreja, os dons dos homens dons, os homens separados para estar à frente do rebanho, vai ter apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tudo com equilíbrio, buscando preparar os santos para a obra do ministério. Efésios 4:13 diz assim: alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quanto tempo será que leva para uma pessoa ficar adulta? Não, outra pergunta: quanto tempo será que leva um crente para viver isso aqui? Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quanto tempo que leva será isso? Eu creio que leva a vida toda que estivermos aqui na terra, mas devemos buscar, devemos viver isso. A nossa missão, o objetivo não é diferente da igreja primitiva. A igreja primitiva tem um objetivo: sermos um. E a igreja sendo um, eles viam as maravilhas de Deus acontecendo à sua volta, e eles davam glória a Deus. Não há outra forma. A nossa geração tem que se tornar unida pela fé e pelo conhecimento do Senhor. Eu falei sobre isso, acho que para algumas pessoas, eu amei demais quando o pastor Samiti falou sobre avivamento. Ele falou várias coisas, mas falou assim, uma definição minha, dele, peculiar de avivamento. Ele falou assim: avivamento é quando Deus é conhecido como Deus. Avivamento é quando Deus é conhecido como Deus de maneira pessoal na minha vida. Avivamento é quando Deus é conhecido como Deus e é conhecido de maneira pessoal na minha vida, e eu posso transmitir vida de Deus na vida das pessoas à minha volta. E o único caminho para isso acontecer é a unidade. E essa unidade vem da obediência à palavra de Deus. Pense o seguinte, irmãos: quando Israel, o povo de Israel era um, e você sabe hoje que Israel é tão pequenininho, é pequeno, irmãos. Israel está no meio de um barril de pólvora ali, se você olhar no mapa ali, mas ele é tão pequenininho, mas Israel ainda é tão poderoso e tão forte. Mas você imagine quando Israel era um, e quando eles derrotaram Jericó completamente. Jericó, né, no nosso tempo de Josué aqui, nós até estudamos, Jericó era considerada a cidade intransponível. Jericó, ninguém podia vencer Jericó, não só pelas muralhas, mas eles tinham os melhores soldados, as melhores armas de guerra e os melhores treinamentos. Todo mundo sabia que Jericó não tinha como ser derrotado. E você sabe da história, que o povo de Deus derrotou Jericó, as muralhas caíram. Sabe qual foi a chave? Unidade. Eles estavam juntos. Se tinha que dar 7 voltas, era todo mundo dando 7 voltas. Se tinha que tocar trombeta, era todo mundo tocar trombetas. Se tinha que eram os levitas, era todos os levitas. Se tinha que os sacerdotes, era todos os sacerdotes. Domingo que vem é dia de ceia, um dia muito especial na vida da igreja. E eu estava pensando sobre isso, porque Paulo ele começou a perceber que até no dia da ceia, que era chamada a festa do amor, a festa ágape,
O povo às vezes não estava unido lá na igreja de Corinto. E Paulo, ele chega falando a mensagem dele, 1 Coríntios 11, 18. Paulo, ele começa a ouvir de coisas que acontecem na igreja. Aí, irmãos, preciso fazer um parênteses. Não tem acontecido, aqui, pelo menos que eu saiba, nenhum problema de conotação coletiva da igreja, né? Se tiver, é na sua casa só, né? Na igreja, então não tem tido conhecimento. Graças a Deus, temos vivido um tempo de muita bonança, harmonia, mas eu espero que isso também aconteça na sua casa. Mas Paulo, ele chega para a igreja, ele fala assim, em primeiro lugar, irmãos, ó Paulo falando, ele fala sério, em primeiro lugar, irmãos, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E talvez algum engraçadinho de alemão vai falar, pastor, tem mesmo, tem as células. Não, irmãos, células, os pequenos grupos multiplicadores são bênção mesmo. Inclusive, eu tenho um discernimento que nós estamos assim, sabe quando você põe a pipoca lá e só fica esperando os primeiros estouros? Já tem pipocado várias multiplicações, e eu creio que a hora que a gente jogar o óleo ali, né, tem gente que já estoura pipoca, né, com água, né, eu acho que o sabor fica melhor com óleo, bem gorduroso mesmo, mas quando põe, irmãos, vai pipocar tanta multiplicação de pequeno grupo, porque vai estar encharcado do óleo do Senhor e vai ser no fogo. Eu ouço que há divisões entre vocês. Obviamente eles não eram um. A questão é o que impedia eles de serem um. E a minha oração nessa noite é que haja muito discernimento espiritual para você ver o quanto é poderoso você entender o que é ser um. Domingo que vem nós vamos usar esse texto, provavelmente. Talvez não usamos todos o versículo, mas abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, é um texto que a gente vai usar parte dele domingo que vem, normalmente a gente usa em ceia. 1 Coríntios 11, 28 a 31. Olha o ensino que foi dado para a igreja, que Paulo trouxe para a igreja. A partir do versículo 28, Paulo ensinando a igreja diz assim: portanto, irmãos, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Olha a seriedade do versículo 29. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Agora olha o versículo 30. Tem gente que fala assim, eu não entendo, porque tanta enfermidade bate na porta da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos, tanta coisa ruim. Olha o que Paulo fala aqui, 30, é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, não seríamos julgados pelo Senhor. Eu quero focar em algumas palavras de Paulo aqui. Coloque os seus olhos no versículo, na parte que fala assim, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Há duas coisas de interesse imediato que eu quero destacar. Primeiro, Paulo ele não está falando a indivíduos, mas a todos daquela igreja que seria a comunidade de crentes na cidade de Corinto. Então ele não está falando diretamente a um irmão, a uma irmã, ele está falando à igreja, a todos. Nas últimas décadas, nós damos muita ênfase ao nosso relacionamento pessoal com Jesus, relacionamento de cada crente, mas eu queria que você tivesse um discernimento diferente de algumas coisas hoje. Muitas coisas que nós estamos vivendo, e muitas coisas bonitas que eu estou vendo acontecer no Brasil todo, um avivamento que está acontecendo no Brasil, muitas igrejas, muitos lugares não estão vivendo, porque a unidade faz com que a gente possa conquistar muitas coisas. A unidade da igreja faz com que a gente possa avançar em muitas direções. A unidade traz uma alegria que vai contagiando as pessoas e a nossa cidade, e transformando a cidade. E Paulo estava falando sobre isso, que ele falou assim, a nossa cidade de Corinto, nós não estamos sendo bênção para a cidade, porque nós estamos preocupados somente com a gente, individualmente, e não estamos preocupados como corpo, de fazer algo diferente. Em segundo lugar, eu peguei uma tradução da Nova Versão Internacional,
porque as palavras de Paulo têm um tom um pouco diferente, só o tom, o significado é o mesmo. Ele diz assim, que a causa de muitos estarem fracos e doentes, morrendo prematuramente, amados, nunca houve tanto crente, tanto pastor, tanta gente doente emocionalmente, tantas tentativas e pensamentos de suicídios e chegar ao final mesmo, nunca se teve tanto, porque as pessoas estão doentes, e isso que Paulo estava falando era um alerta para a igreja despertar e ver que tem alguma coisa errada. Ele diz assim, muitos estarem fracos, doentes, por quê? Não discernem o corpo de Cristo. Examinar em várias versões vai fazer você ter um entendimento melhor do que eu estou falando, eu quero desafiar você a fazer isso, mas para ter entendimento melhor, você tem que voltar, depois você faz isso na sua casa, né? Voltar um ou dois capítulos atrás, principalmente no capítulo 10, voltar um pouquinho, e você vai perceber que Paulo está tendo uma discussão acalorosa, uma discussão teológica, uma discussão ferrenha com a igreja. Ele fala assim, irmãos, eu estou trazendo uma doutrina, até o ponto da igreja achar que Paulo estava sendo duro demais com ele, até o ponto da igreja achar que ele não amava a igreja, mas Paulo está dizendo assim, gente, eu amo tanto vocês. Sabe quando você era pequeno, moleque, criança, e sua mãe pegou uma varinha, eu amo tanto você e preciso te ir, né? E foi por amor mesmo, no dia das mães, aquelas, né, aquelas varadas, aquela surra lá, é por amor mesmo. Você vai entender isso hoje, depois de adulto. Na época você não vai entender, mas Paulo, ele discute, ele está falando da libertação do povo de Israel do Egito. Ele está falando assim, a discussão é sobre isso, o tema, capítulo 10, depois você olhar, ele está discutindo, falando sobre, olha, vocês sabem como vocês foram libertados lá do Egito, como que aconteceu, o que foi, e olha, essas coisas que estão escritas aqui, Paulo está dizendo assim, não é para eu contar história para vocês, como não é para contar história hoje, é um alerta. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 11, em meio à discussão, ele esclarece o propósito de chamar a atenção para aquela história de quando Israel foi liberto do Egito, que a gente comemora a Páscoa, ele ia chegar na ceia, né? E Jesus é essa Páscoa nova para o povo de Israel. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então eu quero fazer um parênteses para você. A mesma advertência que Paulo fez para a igreja de Corinto, ele fala que é para a igreja que vai viver os últimos tempos. Tem coisa boa nos últimos tempos. Joel, a profecia que se cumpriu no Pentecoste, ele fala assim, que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, coisas boas vão acontecer também. Vossos filhos terão visões, os velhos sonharão, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está acontecendo isso, e vai continuar acontecendo até os últimos dias, coisa boa. Mas ele fala também, que Paulo não estava só dando meramente uma aula de história, mas ao contrário, ele estava dando um aviso para proteger a igreja. Que você possa receber essa palavra e entender, porque Paulo estava ilustrando, depois leia com calma o capítulo 10 lá, o que Paulo está falando, ele começou a ilustrar para a igreja e mostrar assim, olha irmãos, vocês se lembram que quando vocês estavam no deserto, vocês eram guiados por Deus, e sabe como que era a forma de Deus guiar vocês? Lembra da nuvem? A nuvem estava com vocês, quando era de dia, tinha um calor demais, a nuvem com vocês, quando era de noite, tinha um frio, era a coluna de fogo. Então Paulo estava dizendo, ele falou assim, olha, todos vocês foram batizados em um corpo, todos vocês estavam unidos no deserto, o que um comia, o outro comia também, só tinha maná, depois tinha codornizes, então todo mundo, ele estava dizendo, para estar unido, a igreja, todo mundo precisa comer o mesmo alimento, da palavra de Deus, se alimentar. Tem muita gente comendo erva daninha, erva venenosa, e vem com veneno para a igreja, é igual aquela época do profeta, né, acho que é Eliseu, que alguém quer fazer, não, está com fome, vamos trazer uma comida diferente, lá atrás as colossíntidas, né, aquelas, põe dentro da panela e de repente alguém grita, tem veneno na panela, Eliseu mesmo, né, tem veneno na panela. Então precisamos todos comer da mesma palavra, precisamos ser batizados na mesma unidade. Paulo então faz a seguinte declaração, ele fala assim, olha, eu quero falar com o meu coração,
Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Você sabe da história, que daquela geração, só os filhos chegaram na terra prometida, ficaram mortos, morreram no deserto aquela geração. Pastor, espera lá, Deus não é amor, Deus não nos ama. Paulo estava querendo mostrar exatamente isso, que Deus ama tanto a gente, que Ele não quer que a gente seja egoísta, que a gente não pense somente na gente, mas pense na unidade do povo dele. Porque nessa mesma história, Paulo ele cita um exemplo da época de Josué de Acã. Lembra de Acã? Porque no dia da vitória contra Jericó, o Senhor deu uma ordem, Ele falou assim: olha, os despojos de guerra, vocês vão separar, e eles vão ser consagrados para o Senhor. Outras coisas que são anátema, maldito, vão ser queimado, destruído, mas aquilo que é do Senhor, seja separado para o Senhor. E eles foram, ganharam a batalha, derrotaram, mas um homem, Acã, ele pega uma capa babilônica, que o pastor Valdeci já estudou, já mostrou para mim que não é babilônica, né, pastor Valdeci? Depois você vai tirar essa curiosidade com o pastor Valdeci, muito interessante, mas é uma capa, e ele esconde com outros ouros ali, e ele esconde, só que a batalha continua, e poucos dias vão ter outra batalha, só que não é contra Jericó. Jericó já foi derrotada, é uma cidade considerada insignificante, até o nome dela é pequena, Ai, e o exército que guerreou era tão grande, que eles falaram assim: não precisa de muita gente não, vamos mandar uns 2.000, 3.000 homens lá, que dá conta, isso é fichinha para nós. E irmãos, eles vão para a batalha, além de tomar uma surra, morre mais ou menos 30 e poucas pessoas, 36 pessoas, e ainda passam a maior vergonha. Aí Josué, o povo cai próximo: Senhor, o Senhor nos trouxe daqui, ganhamos de Jericó, agora para ser derrotado por Ai. E o Senhor faz uma declaração, irmão, ele fala assim, ele não chega e fala assim: Acã pecou, ele fala assim: Israel pecou. Ele fala assim: alguém quebrou a unidade. Pega isso que eu vou te falar assim, pega aí. Não seja um Acã que esteja atrapalhando a unidade da igreja. Está entendendo? Vai prejudicar toda uma nação, todo um povo. O que o Brasil está vivendo não é a culpa só de um homem, é nossa. Neemias, quando viu a derrota, a miséria do seu povo, ele chorou e pediu perdão pelo pecado da nação. A gente tem que chorar e pedir perdão pelo pecado da nossa nação. Temos que interceder, orar pela Venezuela, orar por tantos lugares que estão sofrendo, mas nós temos que orar pelo nosso. Acã confessou, e o ato de cobiça de um homem prejudicou todo um povo, toda uma nação, e o povo de Deus foi prejudicado. Você está entendendo o que eu estou falando? Se não estamos unidos, se você não estiver unido com a sua igreja, com o seu corpo, não é com o pastor, não é unido com o que o pastor pensa, irmãos, não é unido com o que a liderança pensa, é unido com o que a palavra de Deus nos dá de direção e visão de futuro para a igreja. A trágica consequência se torna evidente quando você vê lá que Ai, ela tem vitória sobre o povo de Deus, mas depois que é corrigido o pecado, que é corrigida aquela situação, o povo de Deus avança, tem vitória, e a alegria volta para o povo de Deus, a alegria volta para a igreja de Jesus. Paulo estava usando esse mesmo exemplo, irmãos, isso que eu queria pegar esse exemplo de Acã, para dizer que às vezes muitas coisas, que às vezes a gente não consegue avançar e prosperar, desculpa eu falar, é com muito temor, amor diante de Deus. Você está participando disso. Você empresta dinheiro do irmão e não paga, você promete e não cumpre, dá calote, você é violento,
A sua boca não é uma fonte, um manancial de águas que glorifica o Senhor, não é uma fonte que sai só água doce, tem água salgada. É muita coisa. É por isso que muitos estão fracos e doentes. É por isso, talvez, que a sua família está fraca e doente, está sofrendo. E é por isso que a obra, o avanço do Evangelho, muitas vezes é impedido. O pecado de Acã prejudicou todo um povo, mas o pecado de Acã destruiu por completo a família dele. Isso é triste. Mas voltando para Paulo, então Paulo, depois de dar essa exortação, de levar a igreja a refletir, ele dá uma guinada no jogo, ele dá uma revirada. E em 1 Coríntios 11, versículo 18 e 19, ele fala assim, e até certo ponto eu creio, irmãos, eu creio que há entre vocês divisões, eu creio que há algumas coisas ruins acontecendo entre vocês, mas ele fala assim, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Olha só o que Paulo diz, porque para nós que estamos à frente do rebanho, para o pastor, para a liderança, quando a gente orar e pedir para Deus direção, para avançar e para constituir líderes na igreja, a Bíblia fala assim, confia a homens, e quando eu falo homens, é homens e mulheres, fiéis, idôneos, aptos, prontos para ensinar os outros. Não confia para esses que Paulo está falando. Então é necessário que Deus revele, mostre quem age assim, para que quando a gente olhar, a gente entenda quem vive de maneira piedosa e quem vive de maneira diferente. Assim como foi importante aqueles 120 discípulos estarem no cenáculo aquele dia, para o Senhor começar uma obra maravilhosa. Mas Paulo, o objetivo também dessa palavra, irmãos, não é só para bater na igreja. Ele fala assim, eu vejo que há muitos doentes, muitas pessoas sofrendo na igreja. O objetivo principal de Paulo é trazer o antídoto, é trazer o remédio, é trazer a cura, é trazer o alívio, é trazer a restauração, como aconteceu com Acã, Deus quer que aconteça na vida da igreja. A unidade é o objetivo, sermos um, como Ele é um com o Pai. Deus não quer que alguns sejam um com Ele, Deus quer que todos sejamos um com Ele. Tem gente que não gosta, mas só para um exercício, deu uma vontade aqui agora, irmãos, vamos repetir uma frasezinha aí, diz assim, não alguns, mas todos. Vamos dizer de novo, não alguns, mas todos. Não vou falar para você falar para o seu irmão, tá? Fica tranquilo. Mas Paulo, ele amava a igreja de Corinto apaixonadamente. Olha o que diz em 2 Coríntios 11, 11. Ele fala assim, olha, eu estou falando tudo isso, e vocês estão achando que eu sou duro. Fizeram até um pré-julgamento de Paulo, dizendo assim, que Paulo era duro demais. E ele fala, por que, irmãos? Por que não amo vocês? Deus sabe que eu amo vocês. Paulo dizendo, Deus sabe que eu amo vocês. Em outra parte da mesma carta, em 2 Coríntios 2, 4, ele escreve, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Irmãos, por mais simples que você ache que é pregar uma palavra dessa que eu estou pregando hoje aqui, é com muito temor e tremor e muito amor que eu estou pregando ela, dizendo, Senhor, que ninguém interprete errado a palavra, que ninguém ache que o pastor está mandando um recado, exclusivo para alguém, mas um recado de Deus para a igreja, para nós, porque os membros daquela igreja tinham interpretado ele erradamente, e às vezes acontece isso, e amados, eu sei do que eu estou falando, existem muitos lugares, e a Memorial eu te garanto que não é assim, aqui não é assim, que muitos pastores, eles querem agir com rigor,
com dureza, são dogmáticos, são severos, falam com dureza e agem com dureza com as ovelhas, mas o Senhor não manda a gente agir assim. O Senhor manda agir como está lá em Ezequiel 34, a ovelha fraca, a ovelha perdida, a ovelha machucada, trazer para perto, porque senão a ovelha vai se espalhar e ficar sem ovelha, como ovelha sem pastor. E é isso que Paulo está falando. O que eu estou falando não é para espalhar vocês, é para unir vocês, para curar vocês. Seguindo a mesma linha, ele faz a declaração que para mim é uma das declarações mais lindas, porque tem a ver com o dia da minha ordenação ao ministério, foi uma palavra que eu disse para a igreja, mas 2 Coríntios 12, 15, e eu procuro viver essa palavra. Ele disse assim: assim, irmãos, de boa vontade, por amor a vocês, gastarei tudo que tenho e me deixarei gastar por vocês. Sabe por quê? Porque eu amo vocês. E de verdade, irmãos, no coração dos pastores da sua igreja, dos diáconos da sua igreja, dos líderes da sua igreja, de toda a liderança, e eu sei que sua também, é que a gente possa ser conhecido pela maneira como a gente se ama, como a gente ama um ao outro. Portanto, observe que as palavras de Paulo, ele queria que eles entendessem o que estava impedindo eles de serem um. E o que impede eu e você, nós, de sermos um? Pecado, egoísmo. Não esqueça que estamos frisando na declaração da oração que Jesus fez. A oração de Jesus foi essa: para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu quero investir um tempo orando, por isso minha palavra já está chegando ao fim. Quero chamar o pessoal do louvor. Eu pedi para o Lucas, com o pessoal, preparar uma canção. Tem falado muito ao meu coração. Essa canção fala de uma aliança de sangue. Essa canção fala de uma aliança de cruz. Essa canção, ela fala que nós somos um, só porque o sangue de Jesus nos faz assim. Semana que vem nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e você precisa nessa noite tomar posse dessa palavra, que Jesus orou por você e por mim, para nós sermos um. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo, sem a sua glória, irmãos, se você fosse um super-herói, você ia querer descer para enfrentar um inimigo sem o seu poder? Ele sendo rei, ele sendo todo poderoso, ele despiu de toda a sua glória, para poder revelar para mim e para você a glória do Pai. Philip Yancey, eu me veio à memória agora, e esses dias atrás nós ficamos tristes lá em casa, que morreu o Samuel, é o Sami, nosso peixinho. Me contaram que ele não dura muito tempo mesmo, né? E eu fiquei triste, porque às vezes eu ia levar, eu achava tão pouco, eu tenho que confessar, talvez, sabe que eu não matei ele, que eu dava demais, eu achava tão pouquinho aquelas bolas, a França vai saber, né? Eu achava tão pouco, dá só 2 bolinhas, eu falava, não, vou dar umas 4, 5. O Gessé falou, foi ele que matou, o Gessé já pensou. Eu acho que ele estava engordando, Gessé, ele já não nadava mais, que antes do início ele pulava assim na minha mão. Mas o pastor e escritor Philip Yancey, não sei se eu vou lembrar a história direito, porque veio agora na minha mente, e eu quero compartilhar com os irmãos. Ele fala que Deus quer que a gente seja um com Ele, mas não por medo do inferno, e não por medo do seu poder, da sua grandeza, da sua glória. Ele quer que você seja um com Ele, por saber o quanto Ele te ama. E o Philip Yancey, ele conta uma história que ele foi uma época para o litoral, ele morava numa região que não tinha mar, não tinha nem quase que rio, e ele foi para um lugar de litoral, de praia, de mar, e lá ele viu num aquário uns peixes muito lindos, coloridos,
E ele resolveu comprar um aquário daquele e levou para a casa dele. Fez a viagem de volta, levou tudo preparado. E quando ele chegou lá, ele ligou desesperado, lembrando que ele falou assim: olha, aqui não tem água salgada. Como que eu vou manter esses peixes vivos? Ele falou: não, esses produtos que você levou vai tornar a água própria para esses peixes sobreviverem. Mas você vai ter que fazer isso toda semana. Então toda semana ele trocava a água e colocava esses produtos. E ele notou que cada vez que ele chegava para alimentar os peixes dele, os peixes ficavam apavorados, com medo dele. E quando ele colocava a mão lá, eles ficavam desesperados. Aí depois, com o tempo, ele foi percebendo que ele colocava a mão lá, eles já foram acostumando com ele. E ele percebeu que até que os peixes já encostavam na mão dele. Aí ele teve um insight, né? Deu algo na mente, na cabeça dele. Ele falou assim: olha, se Deus visse a humanidade toda como um peixe, para revelar o amor dele, ele teria que virar um peixe e vir morar no meio desse aquário ali e dizer assim: olha, eu lá onde eu morava, eu não era um peixe, mas eu me tornei peixe para dizer o quanto eu amo você, e eu quero me relacionar com você, e eu quero revelar o amor do meu Pai para você, e eu preciso que você me ouça, e você não tenha medo de mim, mas que você me ame. Então ele deu essa explicação para você entender que o Verbo virou gente, Jesus Cristo virou carne, veio habitar entre nós por amor, por amar você e eu. Isso é profundo, irmãos. Essa canção, ele fala assim: quando ele veio ao mundo, sem a sua glória, me abraçou tão forte o meu Jesus. Ele abraçou a humanidade. Eu falo que esse abraço maior foi lá na cruz, quando ele abriu os seus braços por mim e por você. E ao voltar para o céu, fez da nossa história. Ele mudou a minha história, irmão. Ele mudou a história do Richard. Ele mudou a sua história. E não é só mudar a história aqui na terra, ele me fez cidadão do céu. Ele me fez herdeiro. Ele falou assim: não é só herdeiro, você é co-herdeiro, é junto comigo. E ao voltar para o céu, fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim, somos um, teu sangue fez assim. Você pode abaixar sua cabeça? E eu gostaria que você primeiro fosse ministrado por essa canção, e eu queria que você recebesse essa oração de Jesus. Ele falou assim: olha, eu estou orando por você hoje, o Espírito Santo está orando por você. Olha, eu quero que você seja um com o Pai, como eu sou com Ele. Receba no seu coração essa palavra, e daqui a pouco nós vamos orar. Somos um, o teu sangue fez assim. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte o meu Jesus. E ao voltar pro céu, fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não se separou de mim, teu sangue eternizou nossa aliança não tem fim. Antes de cantarmos novamente, eu quero orar por você. Quero que você ponha a mão no seu coração
E eu quero orar a mesma oração que Jesus orou. E em nome de Jesus, quero que o Espírito Santo de Deus interceda por mim, por você, e que você receba, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e que você receba essa oração da parte de Jesus. Põe a mão no seu coração. Essa oração Jesus falou estas coisas, levantando os olhos para o céu, ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti, assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos me deste. E a vida eterna é esta: que conheço a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Pai, eu oro agora, dizendo: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me destes, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e eles têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Pai, eu já não estou mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda aqueles que o Senhor me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas Pai, agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pai Santo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.